independência fajuta que Dom Pedro I fez, o que aconteceu? Teve que entrar em acordos com Portugal. Né? Primeiro, a Inglaterra reconheceu que o Brasil é independente. Por que a Inglaterra reconheceu? Claro, a Inglaterra queria negociar diretamente com o Brasil, queria meter seus dentinhos no pescoço do Brasil. Certo? Então reconheceu a independência. Depois que a Inglaterra reconheceu, para Portugal reconhecer, o Brasil teve que pagar 2.000 libras. Já começou com uma dívida externa. Coisa diferente de hoje em dia, né? Porque a gente não tem mais. Mas na época tinha dívida externa e foi pesada. A gente até hoje ainda está pagando dívida externa. Né? Dívida. Beleza. Aí começa, né? Quando começa o primeiro reinado, Dom Pedro I, na verdade ele era um fantoche nas mãos de José Bonifácio, Gonçalves Neto e Leopoldina. A gente viu isso. Né? A gente viu isso na aula passada. Quando ele faz a independência, Dom Pedro vira o cabeção. Ele muda a parada. Ele fica doidão. Por quê? Porque ele sente o gosto do poder. Ele sente o gosto do poder. Quando começa o primeiro reinado, todo o país tem que ter uma Constituição, correto? O que é uma Constituição? O que é Constituição? É um conjunto de leis que regem o país, correto? Então, todo o país tem que... Não sei. Vamos? Sim! Todo país tem que ter uma Constituição, correto? Só que os latifundiários vieram com uma Constituição embaixo do braço já prontinha. Essa Constituição dos latifundiários tirava os poderes de Dom Pedro I. Como esses latifundiários? Como esses latifundiários? Eles eram aqueles que plantavam mandioca. O nome dessa Constituição... Ficou Constituição da Mandioca, ou seja, Constituição dos Fazendeiros. Por que Dom Pedro não aceitou essa Constituição? Não! Porque tirava seus poderes, não é? Tirava seus poderes. Aí ele foi e fez uma Constituição outorgada. Mas o que é outorgar uma Constituição? É colocar na marra, na força. Então a primeira Constituição do Brasil, ela foi outorgada por Dom Pedro I. Só que ele fechou o Congresso, entendeu? E fez o seguinte, eu estou criando o quarto poder. O quarto poder é o poder moderador. Existe o poder executivo, existe o poder legislativo, existe o poder judiciário, e ele criou o quarto poder, que era o poder moderador. Pelo poder moderador... Não, foi perto. Olha só, pelo poder moderador, todos os outros poderes tinham que pedir autorização a Dom Pedro I para fazer tudo. Então quem mandava no país? Não, se tivesse um documento para fazer alguma coisa, tem que ter a assinatura dele. Era tudo, passava pelo poder moderador. Ele não é sábio, pô. Sim, quer ver tudo? Aí é muito movimento de câmera, vai tratar a imagem. Não. Olha só, não, eu acho que não, sei lá, eu creio que não, ele não sabe isso não. Olha só, aí Dom Pedro criou o quarto poder moderador, e quando ele criou o poder moderador, que ele fechou o Congresso, neguinho do Nordeste, cara, ficou bolado. Pessoal, aí, compadre, pô, Dom Pedro tá fechando, tá mandando geral, aí, vai ter confusão. Não. É o seguinte, ele fez o seguinte, quando ele fechou o Congresso, o pessoal do Norte e Nordeste se revoltou contra ele. E fizeram uma confederação próxima ao Equador. Então recebeu o nome de Confederação do Equador. Mas o que eles queriam? Eles queriam separar o Norte do Brasil. Brigar contra Dom Pedro e independência. Mas então, Dom Pedro fechou o Congresso, então a gente vai só pecar pra cima dele, vai ter revolta, todo mundo revoltadinho. Pessoal, aí, Dom Pedro, que vem lá dentro da casa, compadre, pode vir. Não, revelação. Olha onde é. Dom Pedro começa com a Confederação do Equador. O que ele faz com os líderes da Confederação do Equador? Ele manda matar, mas tem um que é o Frei Caneca, que é importante pra caramba. É ligação Frei, ele é padre, ele é ligado à igreja. Então, canequinha. E ainda é maçom. Então Dom Pedro come na briga direta. Beleza. Depois da Confederação.
Não, o Frei Caneca. E Dom Pedro também era maçom. Dom Pedro I também era maçom. Só que ele também... George Washington também é um grupo que se reúne para estudar. Não é religião. Mercenários. Não é mercenários. São grupos de amigos. É um cara que papa. É um mentira, não é um grupo de amigos. Não, tá? Mas a não, tem toda uma cerimônia, né? Eu vou passar aqui uma diferença entre maçom e marceleiro, sabia? É diferente entre mercenário e mercenário. Padre, pessoas por dinheiro. Mas depois eu falo sobre o Tira a mão do frente da câmera. Tira a mão do frente da câmera. Aí, o que aconteceu? Dom Pedro I, ele só fez besteira. Olha só as falhas dele. Ele fechou o Congresso, reforçar o padroado. O que é padroado? Padroado é colocar os padres a serviço dele. Eles estão assalariados Dom Pedro. Dom Pedro recolhe o dízimo, que é 10% de todo mundo, né? E paga os padres. Só que ele recolhe muito mais que paga. Entendeu? Beleza, então os padres ficaram satisfeitos com isso? Então metade do dinheiro que ele pagava o padre, ele ficava com o dinheiro pra ele. Exato. Aí ele pegava todo o dinheiro. Aí ele dava como se fosse um sacrifício para os padres. Ele gastava muito pouco e recebia muito mais. Então o padroado não agradou a igreja. Peraí, pessoal. Peraí, não. Olha só, o padroado não agradou ninguém. Certo? Como o padroado não agradou a igreja, Dom Pedro também, cara. O pai dele morreu em Portugal. Aí ele chamou a filha dele no trono lá. Só que a filha dele era menor de idade. E o irmão dele, Miguel, de olho de mangá, né? Olho de Mônica, foi lá e pegou o trono. Dom Pedro mesmo não deixou barato, pegou dinheiro do Brasil para lutar contra seu irmão em Portugal. Aí a ministra do Brasil ficou satisfeita com isso? Não. Então Dom Pedro só perdendo apoio. Aí o que aconteceu? Perdeu o Uruguai também. Perdeu a província do Uruguai que pertencia a gente. Aí um jornalista, Líbero Badaró, escrevia todo dia no seu jornal. Dom Pedro vacilou nisso, Dom Pedro vacilou naquilo, e ficava metendo vale no Dom Pedro. Todo dia. Aí sabe o que Dom Pedro fez? Fez o seguinte, olha só, ficou boladão e fez o seguinte. Aí, manda, dá um jeitinho em Líbero Badaró. Corta a cabeça. Dá um jeitinho nele. Aí pegou o jagunço dele, né? Pegou o jagunço dele e falou assim, aí, faça um carro em Líbero Badaró. Faça o carro do cara. Aí o que aconteceu? Mataram o Líbero Badaró. Quando mataram o Líbero Badaró, os jornalistas começaram a fazer um produto, Ó, Líbero Badaró era um dos mais importantes jornalistas do Brasil. Só que ele falava mal todo dia de Dom Pedro. Aí o Dom Pedro mandou matar. Aí o que aconteceu? O pessoal do Rio de Janeiro começou a se revoltar. Os apoiadores de Dom Pedro pegaram. Apoiadores. A rima é prejuízo. Aí pessoal, o que aconteceu? O pessoal tirou Dom Pedro do Rio e levou para Minas. Quando chegou em Minas, o pessoal de Minas tem maior fé em Dom Pedro. Tem maior questão. Contrataram o coração do Rio, e Rosa Leite. Ele vai, né? Aí, o que aconteceu? Olha só, por que fizeram festa? Uma ótima pergunta. Porque olha só, porque o rei quase não saía do Rio de Janeiro, quase não ia nos outros estados. Aí quando ele foi aqui, aquela administração do Sul. Quando Dom Pedro chegou em Minas Gerais, a festa estava armada. Tava todo mundo armado, a festa né? Qual foi a primeira música? Aí quando Dom Pedro chegou lá, já estava rolando, né? Já estava rolando, segurando a porta do caranguejo, hoje a festa do meu avô. Aquela outra, legal, mané. Olha, rebolei, som. Você vê que a letra é profunda, né? Rebolei, som.
Quando acabou essa festa, Dom Pedro, olha só, lavado de fora. Quando acaba lá, quando ele acaba lá, quando Dom Pedro está voltando para o Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, o pessoal tenta fazer uma festa para ele. Uma festa também para ele. Não, pessoal, os amigos de Dom Pedro. Os amigos de Dom Pedro começam a fazer uma festa para ele aqui no Rio de Janeiro. Começam a armar as casas e tal, chama a equipe de som, tal, chama DJ e tal. Aí o pessoal da analista está passando pela aí. Pra que essa festa aí? Não é que a gente está fazendo uma festinha aqui para Dom Pedro primeiro. Como é que é? Como é que é? O que é isso? Uma festa para Dom Pedro, para uma batalha de levada lá. E é ruim, compadre! Aí pronto. O pessoal começou a ir pra rua, quebra, mata. Pessoal brigando, dá na rua. Aí começou a pegar um monte de garrafas e quebrar garrafas. Começou a quebrar a conclusão. Por isso que a noite das garrafas. A conclusão foi tão grande. Hã? Ele foi mata. Aí a confusão foi tão grande que eles chamaram ele no momento. Noite das garrafas. Aí quebraram, pega, tá. Aí, o que aconteceu? Essa revolta, né, foi um dos pontos finais para Dom Pedro I. O caldo entornou. O leite perdeu. Não dava mais para Dom Pedro voltar ao Brasil. Porque, olha só, o Brasil estava ingovernável. Dom Pedro I estava... Cara, com todo o vacilo assim, não dava mais para Dom Pedro segurar a onda. Aí o que Dom Pedro fez? Para não sair saindo, perdi, mas não esculacha, sabe o que ele fez? Ele deixou o filho dele no lugar dele, no trono. Só que o moleque só tinha 5 anos de idade. Como é que o moleque de 5 anos vai governar um país? Mas não vai ter mais aula. Né? Aí, imagina o moleque de 5 anos governando um país, não tem como. Aí o país... Mais ou menos assim. Ó, filho de graça, mais ou menos assim. Só que aí... Só que Dom Pedro, quando saiu... Peraí, gente, não perde não. Não perde o fio do raciocínio, não. Aí, quando Dom Pedro... Quando Dom Pedro, ele sai, ele deixa seu filho de 5 anos, certo? Para ser o rei do Brasil. Só que, como Ele deixou lá com o Tô falando do filme Dom Pedro de Alcântara, é por causa ali? Não, olha só. Mas tem um Alcântara, não é? É Pedro de Alcântara. Mas é Alcântara. Não. Alcântara é homenagem a ele. Olha o que acontece. Falei? É o nome. Porque ele é Niterói, entendeu? Oliveira, Niterói são pedras de profundas. É o nome... do lugar na beira do meu pai falou Oliveira. Então, o sobrenome. Agora olha só. Só que como Dom Pedro só tem 5 anos, o Brasil fica nas mãos de regentes. Né? Pessoas que estão regendo o país. Governando até Dom Pedro II alcançar 18 anos. Só que isso... Só daqui a pouquinho. Tá? Tudo! Alguém deixou de fazer alguma coisa aqui? Não. Então vamos ao período residencial. Tá? Vai ter que ouvir mais? Vamos lá, galera. Maldade! Copiei de novo, pai? Não vai ter que copiar mais, não, pai. Isso aqui só. Não, agora é só pergunta. Não, continua copiando. Vamos lá. Ah! Número 1.